Provavelmente tu és uma daquelas pessoas que sabe que quanto maior o teu raio de ação e de influência no lidar com pessoas, maiores são as possibilidades de receberes críticas negativas e destrutivas por parte de defamadores. A grande questão é como lidar com isso. Essa é a nossa terceira reflexão nesta série 2 Coríntios sobre satisfação e vitória em Cristo. O apóstolo Paulo estava enfrentando sérias acusações que de alguma forma denegriam a sua pessoa, a sua ação, o seu ministério apostólico que tinha recebido do Senhor Jesus Cristo. E essas acusações e defamações negativas vinham de pessoas da igreja em Corinto. E ele, nessa segunda carta a Coríntios, no capítulo 1, ele nos testemunha e, ao mesmo tempo, palavra de Deus, nós temos alguns ensinos que nos ajudam a saber como lidar com defamadores. Pedro, quando está escrevendo a sua carta em Pedro, ele fala que quando nós ou quando tu sofres por causa de defamações, por causa da prática do bem, daquilo que é bom, a tua conduta em Cristo, a boa conduta, ela será exatamente o argumento necessário para que os defamadores sejam envergonhados. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, carta do apóstolo Paulo, palavra de Deus, eu quero falar sobre 3 marcas que são necessárias na vida do discípulo de Cristo, para que possa envergonhar aquelas pessoas que tecem críticas negativas, injustas, tecem defamações. Primeira marca é a marca de ter o testemunho de uma consciência boa, consciência limpa. O apóstolo Paulo, ele escreve no capítulo 1, versículo 17, que por causa de mudança de planos que ele tinha com relação a visitar Corinto, e depois planos foram alterados, ele estava sendo acusado de ser leviano, etc. Então Paulo fala assim, ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar isso, ou seja, mudança de planos, alterações, acaso delibero segundo a carne, ou seja, segundo a natureza pecaminosa, segundo interesses obscuros, incertos, dúbios, etc. Ele falou, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não, ou seja, uma pessoa inconstante, volúvel. Ele vai mostrar que não. E ele diz então, no versículo 12, porque a nossa glória, ou seja, o motivo de se gloriar, não é uma glória baseada no orgulho, mas motivo de se gloriar, de se alegrar, é esta, o testemunho da nossa. E quando ele fala nossa, está falando em nome dele de Timóteo, porque a carta em 2 Coríntios começa com Paulo e Timóteo. Ele fala porque a nossa consciência é um tribunal interior que nos acusa quando fazemos uma coisa errada, que nos defende quando fazemos uma coisa boa. Mas a consciência pode ser má, pode ser uma consciência corrompida, uma consciência suja, tá? Uma consciência cauterizada. Por isso, a nossa consciência pode ser enganosa, nos acusando quando nós fazemos o bem e nos defendendo quando nós fazemos o mal. Porque muitas pessoas, inclusive, têm uma consciência, falam, eu tenho uma consciência limpa, minha consciência não me acusa, fez a coisa errada, mas ainda assim diz que tem uma consciência limpa, uma consciência que não acusa. Esse é o problema da consciência, quando a consciência não está sujeita, ensinada segundo Deus e os seus padrões. Por isso que uma boa consciência e uma consciência limpa é aquela ensinada e sujeita à palavra de Deus. E Paulo fala, segundo o testemunho da consciência, que era um bom testemunho e uma boa consciência, ele estava vivendo em santidade e sinceridade de Deus. Não com sabedoria humana, ou seja, argumentos, astúcias, padrões humanos, mas na graça divina, na capacitação da graça divina. E dessa forma, eles estavam vivendo no mundo, Paulo fala, e de um modo especial também para com
os cristãos em Corinto. Então, eu coloco que a primeira marca é ter testemunho de uma consciência boa e limpa, que sob a graça de Deus, tu tens uma conduta com santidade, separada do mal, consagrada para o bem, de bom testemunho ético e moral. Uma conduta onde tem nada a esconder, nada a qual se envergonhar. A segunda marca que eu vou citar, e tu no site paroalvo.com, vai ter todo o estudo, são 7 páginas lá. A segunda marca é ter uma vida, esse bom testemunho em santidade, em sinceridade, coerente com o padrão de Deus. Tanto é que Paulo fala em 2 Coríntios 1,18: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. E aí Paulo vai expor toda a argumentação mostrando sobre a fidelidade de Deus. E aí eu vou falar sobre as promessas de Deus e como Deus é fiel. E aí, então, o desafio vai ser exatamente desenvolver a plena convicção pelas Escrituras de que a conduta com bom testemunho, moral e ético, no falar e no agir, por exemplo, diante das promessas feitas, diante dos compromissos assumidos, a conduta ética e moral aprovada é aquela que é segundo o padrão de Deus. E não uma conduta segundo os meus padrões, os teus padrões, os padrões do mundo, mas segundo o padrão de Deus. A terceira e última marca que tu vais encontrar nesse estudo é que é esta conduta que envergonha os difamadores. Além de ser uma conduta de bom testemunho moral e ético, primeira marca. Porque é segundo, coerente com o padrão de Cristo, segunda marca. A terceira marca é uma conduta motivada pelo amor a Deus e ao próximo e não por ambições pecaminosas. A real motivação que Paulo apresenta ali, no seu relacionamento com os coríntios, dos seus planos, projetos, etc., e que deve ser a nossa motivação, era o amor a Deus e ao próximo, não os interesses obscuros, a soberba, a busca de honra ou qualquer outra motivação pecaminosa que havia na mente dos soberbos e defamadores de Corinto. Eles, de modo pecaminoso, estavam julgando as motivações do apóstolo Paulo. A Bíblia nos ensina a julgar o ensino, as palavras e as ações exclusivamente segundo a sã doutrina, segundo o caráter e a lei de Deus, não segundo as motivações e as intenções, porque nós não conhecemos motivações e intenções do coração, a não ser que a própria pessoa nos declare essas motivações ou intenções. Somente Deus conhece plenamente as motivações e intenções do coração humano. Mas nós conhecemos as palavras, conhecemos os ensinos, as atitudes e ações. E as palavras, os ensinos, atitudes e ações, estas sim, devem ser julgadas segundo os ensinos, segundo o caráter de Jesus Cristo. E quando tal ensino, tais palavras e ações não forem em conformidade com a sã doutrina, não forem em conformidade com o caráter e a lei de Deus, então que haja confrontação, que haja disciplina, que haja restauração em amor, conforme aquilo que tu podes ver no decorrer desse estudo. Inclusive, confrontação, exortação, que conforme o apóstolo Paulo deixa claro, produzia tristeza, tanto no coração de Paulo como na igreja de Corinto. Mas era uma tristeza necessária, porque a tristeza segundo o mundo, que é a tristeza que vem por causa das consequências do pecado, produz morte. Mas a tristeza segundo Deus, que vem pela confrontação, pela disciplina em amor, essa tristeza produz vida. Que quando as pessoas estiverem de uma forma te difamando, por causa da boa conduta em Cristo, que seja a tua boa conduta em Cristo. A conduta em conformidade com o padrão de Deus. A conduta movida em amor, que envergonhe e cale a boca dos teus defamadores. Saiba lidar com isso. Vá ao site, depois vai encontrar o texto desse estudo. Um forte abraço.